Olá, pessoal, professor Rogério. Vamos a mais uma resolução de uma questão de matemática. Agradeço a sua audiência. Se inscreva no nosso canal, gente. Deixe o seu like, acione o sininho das notificações e vamos lá. Bem, hoje ele quer que calcule a altura desse prédio aqui, ó. A altura desse prédio. Digamos que apareceu um sol aqui, ó. Sol bem bonito. Aí esse sol, tem que estar mais em cima, né? Digamos que ele esteja mais em cima aqui, ó. Esse sol, ele projetou uma sombra aqui, ó, tá vendo? Que formou com a horizontal, ou seja, com o chão, um ângulo de quanto? De 30 graus, né? E aqui, ó, ele traçou uma espécie de corda aqui, ó, e formou um ângulo de quanto? 120 graus. Aí eu tenho aqui ó, esse triângulo, ó, tá vendo? Que forma junto com o prédio um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aí o que, que a questão me deu? Me deu esse segmento aqui, ó, que vale quanto? 5 raiz de 3. Mas ele quer que calcule a altura do prédio. Então é o seguinte, gente. Como eu não tenho a altura do prédio, eu vou chamar essa altura de x, tá? Vou chamar de x. Ah, professor, o pessoal não chama de h. Gente, chame de que vocês quiserem, tá? O importante é que é uma incógnita que a gente tem que descobrir o seu valor. Só que é o seguinte, veja bem. Vamos analisar esse triângulo aqui, ó. Vamos analisar esse triângulo. Se vocês não sabem, já deveriam saber que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo vale quanto? 180 graus, ok? Então eu vou chamar esse ângulo aqui ó, de y. Vamos descobrir esse ângulo. Como, professor? Eu sei que a soma dos ângulos internos, ou seja, 30 mais y mais 120, isso aqui tem que me dar quanto? 180, ok? Então y vai ser igual a 180 menos 30 menos 120. Fazendo passo a passo, tá, gente? Para a gente não atropelar as ideias. Porque tem aluno avançado, tem aluno que está começando. Y é igual a 180 menos 150. Vamos lá, pessoal. Quanto é 180 menos 150? Quanto é, Aline? Professor, 30. Isso, muito bem. É uma dedicada do nosso canal, inscrita do nosso canal. Gente, deixa seu comentário, tá? Se você está gostando das aulas, deixa um ok. Diga de onde você está falando. Olha só, então, eu posso dizer que aqui eu tenho um ângulo de quanto? De 30 graus. Poxa, professor, então os dois ângulos aqui são iguais, né? São. Exato. Se são iguais, gente, eu tenho a formação de um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo onde eu tenho dois lados iguais. Mas quais seriam esses lados iguais? Bem, os lados iguais, eu vou dar uma dica para os senhores, tá? É o lado que está oposto ao ângulo de mesmo valor. Qual ângulo de mesmo valor aqui? É o ângulo 30 graus, né? Quem está oposto a 30 graus? Esse lado aqui, ó, tá vendo? E esse 30 graus aqui, quem está oposto a ele? Esse outro lado aqui, ó. Então eu posso dizer que os dois lados desse triângulo são iguais ou congruentes, ou trata-se de um triângulo isósceles. Tudo é sinônimo, tá, gente? Então é o seguinte, eu deduzo o quê? Que esse triângulo, que essa medida aqui desse segmento é igual a essa. Poxa, professor, então aquele já deu, né? Deu, exato. Então eu posso dizer que esse valor aqui, ó, é o mesmo desse, tá bom? Então eu posso escrever aqui que aqui, ó, também é quanto? 5 raiz de 3. Dito isso, Dito isso, nós passaremos a analisar aqui, ó, esse outro triângulo. Por quê? Porque eu já tenho quem? O valor da hipotenusa. Okay? A hipotenusa é aquela que está oposta ao metro. Hipotenusa de um triângulo, gente, sempre é a maior medida do triângulo. Por quê? Porque é o ângulo de maior abertura aqui de um triângulo. Quanto é? 90 graus, né? Então só tem hipotenusa se necessariamente eu tiver um ângulo de 90 graus no triângulo. Senão, não é triângulo retângulo. Ok? É um triângulo, se for mais de 90 como esse aqui, ó, é um triângulo obtusângulo. Ok? Vamos pegando os conceitos, tá? À medida que a gente for resolvendo outras questões, a gente vai soltando mais informações. Então, gente, aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo raso, tá vendo? Um ângulo raso
ele soma quanto? 180 graus. Esse ângulo aqui, ó, vale 180 graus. Se vale 180 graus, quanto é que vale esse pedacinho aqui, ó? Não sei, eu vou chamar de alfa. Então eu sei que 120 graus mais alfa forma um ângulo raso, que vale quanto? 180. Então, alfa é igual a 180 graus menos 120. Logo, o ângulo alfa é igual a quanto? 60 graus, ok? Então aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. Opa! É 60 graus, ok? Dito isso, ou calculado isso, o que esses valores aqui, ó, no caso aqui eu tenho x, né? X é a altura do meu prédio que eu quero calcular. O que esses valores aqui são para esse ângulo de 60? Bem, o x para o ângulo de 60 é o quê? Cateto oposto. E esse segmento aqui, ó, para o ângulo de 60 graus, quem é? É a minha hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é a relação que nós temos trigonométrica? Nós temos o seno, né? Seno de 60 é igual a quanto? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de H. Professor, e quanto é o cosseno? Cosseno, só para revisar aqui, tá, gente? Cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Professor, e a tangente? Tangente de 60 é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Ok? Só para a gente revisar aqui mais, o que satisfaz aqui, ó, a nossa pesquisa é o seno de 60. Por quê? Porque, como eu falei, ele vai ser a relação entre o cateto oposto. O que é o cateto oposto aqui, gente? É a altura do meu prédio, ok? Que eu quero calcular. Sobre a hipotenusa. Que é a hipotenusa? Aquela que está oposta ao ângulo reto. Ok? Só que, gente, quanto é o seno de 60? O seno de 60, vou colocar aqui embaixo. Seno de 60 graus. 60 graus, gente, é um ângulo notável, ok? O seno dele é raiz de 3 sobre 2. Vamos imprimir uma aula aqui para vocês, tá? Sobre o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, ok? Então aqui, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cateto oposto. Quanto que é o cateto oposto? É o x, que é a altura do prédio. Que é o cateto adjacente. Aliás, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 5 raiz de 3. Então aqui eu tenho 5 raiz de 3. Eu vou multiplicar em x, ó. 2 vezes x, 2x. Ok? Aí eu tenho 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então eu tenho x é igual. Esse 2 aqui, ó, tá multiplicando, passa dividindo. Aqui, gente, eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3 vai sair em 3. Então fica 5 vezes 3. Ok? Então x vai ser igual 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 2, que é igual a quanto? 7,5 metros. Então a altura do prédio é quanto? 7,5 metros. Ok, pessoal? Se inscreva no nosso canal, gente. Deixe o seu like, acione o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para outros alunos, para que eles possam usufruir do mesmo conhecimento que vocês estão usufruindo. Fiquem com Deus e até a próxima.